Bom, vou contar a história do menininho, né? Que eu não atendo pediatria, mas chegou uma paciente até mim e ela me pediu muito para eu atender o filho dela. Aí o filho dela chegou no consultório, sim, com a gengivinha, e ela relatou que ele tinha muita dor para escovar, que ele não escovava, tinha dificuldade de escovar dente. E aí eu coloquei ele na cadeira e vi que ele estava com uma gengivite absurda, né? Muita dor, e eu não deixava ele com muito medo e com muito tártaro, assim, fazia muitos anos que ele não fazia limpeza. E aí eu coloquei a câmera, falei pra mãe dele, falei, olha, eu vou mostrar. Vai ser meio assustador, mas... E eu mostrei, dente a dente, a boquinha, pra ele e pra mãe dele. E foi uma coisa impressionante, assim, porque a mãe dele nunca tinha visto e ele também não. Então ninguém sabia da gravidade da situação. E aí... E foi um tratamento super difícil, super dolorido, né? Foi muito difícil. E aí eu, como não atendo criança, né, com aquele jeito, e aí eu fiz a limpeza dele, mostrei o depois pra ele, né? Então assim, a boquinha dele tava com sangue, né? Tava toda machucadinha. E eu combinei com ele. Falei, olha, você vai voltar daqui uma semana e a gente vai ver. Aí passei todo o sistema de higienização, de escovação, pedi pra mãe comprar escova nova. E ela fez tudo isso. E uns 2, 3 dias depois, ela me ligou extremamente emocionada, me mandou e falou assim, Patrícia, você não vai acreditar, que milagre que você fez com ele. Porque a primeira coisa que ele faz quando ele acorda é escovar o dente. E assim, ele come alguma coisa, ele vai escovar o dente. E ele, assim, ele tá conseguindo escovar o dente porque ele não escovava porque ele tinha muita dor, porque a gengiva era extremamente inflamada. E uma semana depois ele veio com a gengiva, com a boquinha assim, até eu fiquei emocionada. Com a boquinha era outra assim, com a gengiva super clarinha e adorando a boca dele, assim, super feliz, né, super orgulhoso. E aí eu mostrei pra ele com a câmera. E assim, era outra boca. E ele ficou muito, mas muito feliz. E ela relata até hoje que você mudou a vida dele. E ela chegou aqui um dia, ela chorou no consultório, que ela falou, não acredito que isso aconteceu. Então assim, eu acho que se eu não tivesse a câmera, a história seria outra, né? A história seria outra. Então assim, tem vários relatos. Depois que eu tive a câmera, a gente fala que não, mas aquele dia a gente conversou, né? Uhum. E assim, e muda, porque você mostrar com o espelhinho, com o espelho na boca do paciente, né? Que você se entorta toda, sem luz, com o seu espelhinho clínico, com um espelho pequeno, e você quer mostrar para o paciente um problema que ele tem, que já aos nossos olhos é um problema grande, e ele não quantifica, né, esse problema, e você coloca simplesmente na tela, na frente dele, uma foto enorme e com uma super resolução, que realmente é outra coisa. O paciente na hora fala, meu Deus, o que está acontecendo? É minha boca? Pelo amor de Deus! Então assim, é muito difícil você não fechar um tratamento. Muito difícil. Legal. Conta pra gente, até as meninas aqui não sabem disso, eu sei, eu e o Gerson só. A questão como que você chegou, né? Que você estava procurando câmera, sua amiga tinha indicado outra. Não, eu na verdade assim, eu já tinha visto, mas essas de celular, e uma amiga minha, ela comprou e ela até me passou um link, né, num curso que a gente estava fazendo, e eu fui olhar e comecei a olhar, e assim, Instagram você coloca, começa a aparecer tudo, né? Aparece. E aí apareceu o Skycam. E eu fiquei animada, assim, olhei, mas eu não tinha noção de custo, de nenhuma, e ela tinha me passado um custo bem baixo. Aí eu entrei em contato, e aí, coincidentemente, era de São José dos Campos, né? Eu até falei com você, lembra? Uhum. Você falou, mas a gente é de São José também, que cidade você é? Eu falei, São José. Você falou, a gente também é. E foi quando a gente marcou, e você veio, e a gente conversou, aí você fala, não, e assim, eu tinha uma ideia de custo daquelas câmerazinhas que a gente compra, né, em Mercado Livre. Eu falei, nossa, será? E aí pensei, mas eu falei, não, vou investir. Foi um arriscar mesmo, você fala. Foi um arriscar, não, porque você não sabe, né? E assim, eu já queria colocar uma tela no consultório para colocar música, para passar alguma coisa para o paciente ver. Mas aí você pensa, vou colocar no teto, vou colocar ali. Mas aí você unir uma câmera intraoral, uma tela, com multimídia, com Netflix, com Spotify, com tudo que engloba, é outra coisa.
E aí eu falei, vou arriscar, né? Vamos ver o que dá. E olha, foi um dos melhores investimentos que eu fiz. Agora, uma curiosidade, a hora que o Gerson passou o preço, assustou. Assustei, claro que assustei. Assustei, né? Porque você fala, poxa, eu vou investir numa coisa cegas, né? Eu falei, o que eu vou fazer? Mas aí aquela conversa, não, a gente faz assim, a gente faz assado. E aí você começa a pôr na ponta do lápis, você fala, poxa, é um investimento, né? Dentre vários, porque na odontologia tudo é caro, né? Os custos são todos altos, assim, não tem custo baixo em odontologia. Ainda mais quando você vai investir num aparelho, no equipamento. Mas assim, eu tava pensando numa câmerazinha, né? Aquela coisa que você bota no celular e mostra o celular pro paciente. Mas assim, não me arrependo. Não me arrependo de jeito nenhum. Legal. E para a parte de fechamento das avaliações, sua melhorou bastante? Melhorou sim. Melhorou porque assim, você, foi o que eu te falei, você mostra, né? Você não é aquela coisa, porque a gente tem muito caso, assim, como eu faço a parte clínica, faço muita prótese também, tem casos que o paciente, ele vai em um dentista, vai em outro dentista, vai em outro dentista, e aí ele chega pra você, na sua cadeira, você fala assim, olha, você tem isso, tem tantos dentes com problema. Aí ele fala assim, mas poxa, no último dentista que eu fui, eu não tinha, ele falou que não tinha nada, tinha um dente. E até você provar, e eu sempre fui a do espelhinho, assim, tudo que eu faço, tudo que eu falo que o paciente tem, eu gosto de mostrar. Então assim, pra ele saber que eu não tô fazendo, a gente não tá mexendo em nada que não seja necessário. E você mostrar com o espelhinho é diferente. Então assim, o fato de você colocar na frente dele uma tela e com um problema lá, você tá provando com aquilo. Eu acho que a gente não tem que ficar, né, se autoafirmando, tô provando pra você o que eu tô fazendo, né? A gente realmente estuda para isso e assim, cabe o paciente confiar na gente ou não. Mas o fato de você mostrar um problema instalado na frente dele é completamente diferente. É difícil o paciente falar, a não ser que ele não tenha condições financeiras, assim, e fala, não, eu não consigo fazer isso agora. Mas até os pacientes que chegam pra gente e falam, não tenho condições, ele fala, não, eu vou fazer. Porque ele sai daqui com a certeza de que ele tem um problema, do que está acontecendo na vida dele, na boca dele, né? Então é completamente diferente. Legal. E a sua especialidade qual que é? Eu faço harmonização, né, que é uma parte que a gente não usa, mas assim, faz toda a diferença você colocar uma musiquinha, colocar alguma coisa enquanto o paciente está aqui, você está preparando o paciente. Faço a parte de implante e faço a parte de estética, né? Faço muita prótese, faço lente de contato, faço clareamento também faz toda a diferença, né? Então você coloca a musiquinha pro paciente, ou senão você coloca um filme para ele ver, né? E assim, que nem ontem eu fiz um antes. Até o paciente agora ele já chega e fala assim, vamos ver o antes e depois? E é muito engraçado, os pacientes que já conhecem a câmera, ele fala assim, vamos fazer o antes e depois? Então assim, você já tem todo o histórico da boca dele do antes, e aí tem aquela partezinha de comparar, né? E aí a gente já compara, então assim, é ótimo isso. E hoje você usa ela para todos os pacientes que chegam para fazer a avaliação? Todos os pacientes. Hoje eu atendo. Então assim, a gente já marca, porque eu já falo muito também, né? A gente já tem. Mas assim, eu acho que vale o investimento e o tempo despendido de consulta clínica, né? De uma avaliação, essas coisas, pra gente ter tempo de sentar um paciente, né? Eu nem tenho, como eu tô sem secretária, assim, eu mesmo sento o paciente, cadastro o paciente, mostro pra ele como funciona, né? Aí eu já fotografo a boca dele toda, às vezes eu mostro até no vídeo, passo a câmera, porque assim, tem dentes que você não precisa fotografar, né? Não tem áreas que tá muito perfil. Eu falo, olha, eu vou fotografar os problemas, mas eu passo a câmera na boca toda, coloco ele em contato com a tela para ele ver, né? Então assim, hoje todas as avaliações dentárias eu uso a câmera.